Lamentável, viu? 2 dias já, 48 horas que seu Ricardo Davi foi eleito e até agora nenhuma contratação. Brincadeiras à parte, galera, tô aqui 2 dias após a eleição para falar um pouco aí desse momento histórico que foi pro Vitória. Não poderia deixar passar em branco a primeira eleição direta para presidente no Vitória, um motivo de comemoração para nós torcedores, é uma conquista para a torcida do Vitória isso, então o torcedor tem que comemorar, independente aí de se seu candidato foi eleito ou não. E infelizmente eu não pude participar aí desse momento histórico para o nosso clube, primeiramente porque eu não voto, apesar de ser sócio aí já há alguns anos. Sempre no final do meu período do Sou Mais Vitória teve uma interrupção, então eu não consegui completar os 18 meses necessários para poder votar. E eu queria ter ido lá no dia da eleição, acompanhado lá, quem sabe fazer algum vídeo, mas também não pude ir porque eu passei por uma cirurgia. Para quem acompanha lá no Instagram, viu lá que eu coloquei. Para quem não me segue, as redes sociais vão aparecer aqui ou vai estar aí na descrição, na legenda aí. Então, como eu disse, eu não voto, mas para muitos que perguntaram aí em quem eu votaria, sim, eu votaria em Ricardo Davi, pelo que eu acompanhei aí nos debates. Para mim ele era o candidato mais preparado, gostei muito das propostas dele, que a gente vai comentar aqui um pouquinho mais para frente. E só para comentar aí uma coisa que eu vi, galera, que eu não concordo muito, foi que alguns amigos, alguns conhecidos, alguns sócios que são aptos a votar e não quiseram votar porque não achavam que tinham um candidato legal, não escolheram nenhum candidato, então preferiram não ir votar. E é uma parada, galera, que a gente tem que repensar aí para as próximas eleições, porque a briga no Vitória pela democracia foi uma luta constante, foi uma luta que já vem de muito tempo. Então esse voto do torcedor, ele é muito importante, ele foi conquistado por muita gente que lutou, que brigou pela democracia. Então acho que a gente tem que exercer nossa função, que é ir lá votar, mesmo que você não tenha candidato, mesmo que você ache que nenhum candidato é bom o suficiente, vá lá e vote nulo, porque isso acaba mostrando que o sócio tem sua força, porque não adianta nada a gente brigar tanto pela democracia e quando chegar lá tem um número baixo de votos. Então acho que a gente tem que repensar isso para as próximas eleições, beleza? Independente de você ter candidato ou não, de você gostar dos candidatos ou não, vá lá, vote nulo para mostrar que o sócio está participando da vida do clube, está participando da eleição e faz questão de estar lá exercendo seu dever, tá certo? Então, galera, sobre o presidente Ricardo Davi, eleito aí do Esporte Clube Vitória, eu acho que pode ser sim uma renovação e acho que a gente não deve confundir, nem toda renovação é ruim, só porque Ivan de Almeida era tido como uma chapa de renovação e deu errado, não significa que todas as outras vão ser. Assim como os outros candidatos que já passaram pelo Vitória, que já fizeram alguma coisa boa pelo Vitória, não necessariamente devem ser considerados bons só porque já tiveram passagem pelo Vitória, assim como eu também acho que não é porque os outros candidatos já tiveram passagem pelo Esporte Clube Vitória, como Paulo Carneiro, que estava na chapa de Manuel Matos como diretor, Manuel Matos, Raimundo Viana. Não acho que por eles já terem tido uma passagem boa no Vitória, que necessariamente seria assim. Acho que a gente tem que apostar no novo, a gente não pode ter medo de apostar no novo. Um exemplo que eu costumo usar é uma troca de carro, por exemplo. Se você tem um Uno e você achou que ele era um carro bom e agora você quer trocar, não necessariamente você precisa pegar outro Uno só porque aquele não deu problema, entendeu? A gente tem que comprar um carro novo. Então esse exemplo eu uso aí para relacionar de uma maneira grosseira com a política no Vitória. Não necessariamente porque Paulo Carneiro já fez coisas boas pelo Vitória, não é porque Manuel Matos na sua passagem também foi uma passagem, digamos assim, melhor do que a de Ivan de Almeida, que a gente deve continuar insistindo. Acho que a gente deve apostar nessa renovação e não achar que vai dar errado só porque Ivan de Almeida era tido como uma renovação e deu errado. Então, sobre Ricardo Davi, é um cara que se mostrou muito preparado nos debates, é um cara que vem se atualizando do futebol, porque não adianta você ficar contemplando coisas que presidente A ou presidente B já fez no passado, sendo que hoje o futebol está de uma maneira muito diferente, o futebol se transformou muito, o futebol hoje está completamente renovado, então se o presidente não se atualizar, se o clube não se atualizar, vai ficando para trás. Então Ricardo Davi é um cara que com certeza
tem se mostrado aí nas redes sociais, nas reuniões que eu assisti algumas ao vivo no Facebook, por exemplo, se mostrou que vem se atualizando, vem acompanhando a renovação do futebol e quer trazer isso para o Vitória. Algumas propostas dele, por exemplo, como reformar o Barradão. Muitos candidatos aí gostam de bater aí na tecla de que vai fazer uma arena, porque isso enche os olhos do torcedor, mas eu acho que o Vitória hoje não necessita de ter uma arena. A gente vê exemplos aí de clubes que investiram em arena, mas hoje o retorno acaba trazendo prejuízos para o clube, porque é um investimento muito alto e o retorno não volta. Então é uma coisa que enche os olhos do torcedor, mas quando a gente vai ver no papel não vale a pena para o clube. E uma das propostas dele vai justamente de encontro a isso, reformar o Barradão, mas sem essa ilusão de arena, sacou? Eu acho que o Barradão precisa sim de alguns pontos de melhora, até para atrair o torcedor, porque o torcedor, querendo ou não, é um cliente, então ele merece ser bem tratado, ele merece conforto. A gente que é torcedor de arquibancada, já está acostumado com o Barradão, a gente gosta das características do Barradão, é claro, a gente não liga para tomar chuva, não liga de sentar no concreto, mas o torcedor que vai lá como cliente do Vitória, que quer ter ali o seu conforto, quer levar sua família, quer poder se deslocar de uma maneira mais tranquila, ele quer sim esse serviço de melhor qualidade, ele exige isso. Então é isso, o Vitória é uma empresa que precisa tratar bem o seu cliente. Se não trata bem o cliente, ele não vai querer usufruir daquele produto. E essa primeira proposta que eu estou comentando aqui de Ricardo Davi, que é reformar o Barradão em alguns pontos, como por exemplo banheiro, acesso, cobertura de chuva, cadeiras, eu acho que é muito importante para aumentar a média do Vitória no Barradão, a média de público, que é muito baixa ainda. Outras propostas, como por exemplo setorizar o Barradão, é uma proposta que particularmente eu não concordo, eu não gosto de estádio setorizado. Eu acho que o torcedor fica mais à vontade no estádio como o Barradão, por exemplo, que é aberto, você pode trocar de lado, você pode se deslocar, você pode encontrar um amigo que está do outro lado, não necessariamente se você quer ir com um amigo, você tem que comprar o mesmo ingresso do mesmo setor dele. Mas, como eu falei anteriormente, o Vitória é uma empresa que precisa tratar bem seu cliente. Se o cara ele olha assim, vou pro Barradão, coisa que eu tenho de diferente da arquibancada, só a cadeira, o cara não vai se interessar em ir pro Barradão. Tem gente que possui um poder aquisitivo maior e que gostaria de pagar mais por um ingresso onde ele fique mais confortável. Então eu acho que setorizar o Barradão é sim uma maneira de chamar o público para o Barradão. Então é uma proposta que, tipo assim, particularmente eu não concordo, mas eu concordo que pro Vitória ela será muito boa. Outra proposta de Ricardo Davi, que eu acho muito interessante também, que muitos candidatos falam por alto investir na base, mas não detalham o que seria investir na base. Investir na base não é quando o time está precisando de um reforço e lá na base pega um menino e joga ele pro profissional. Essa transição ela tem que ser mais acompanhada de perto. Não adianta você pegar o menino lá da base e jogar ele no profissional. Tem que ter um acompanhamento nessa transição. Precisa ter um acompanhamento psicológico, precisa ter um acompanhamento físico, precisa ter acompanhamento técnico para ele ver como ele está se comportando. Por exemplo, o Kaique, que subiu naquele Bavi, fez uma ótima partida, beleza, mas será que ele já está pronto para jogar no profissional? Não significa que porque ele fez uma partida boa que ele já está pronto para jogar no profissional. São muitos fatores que influenciam nisso. Então acho que esse acompanhamento da transição da base é uma proposta que é interessante. Eu acho que a base é sim o futuro do nosso time. Acho que a gente tem que investir muito na base, mas investir não é só criar jogadores da base, criar e de repente jogar ele no profissional. Tem que ter todo esse acompanhamento. Então essa é uma proposta de Ricardo Davi, que eu também gostei muito. Também outra proposta dele é cobrar mais da Transalvador em dias de jogos, organizar o trânsito. Eu acho que é uma parada importante também para quem vai pro Barradão de carro aí, sabe que geralmente é uma bagunça ali para sair do estádio. Então, tô falando essas propostas aqui baseadas no que eu lembro mais ou menos, tá, galera? Não vou falar todas as propostas dele, até porque são muitas, não tô aqui para fazer campanha para ninguém, tô aqui só para analisar alguns pontos aí dessa eleição. Se você quiser analisar todas as propostas lá nas redes sociais de Ricardo Davi, só procurar lá no Face Ricardo Davi ou no Instagram Ricardo Davi que você encontra. Então é isso, finalizando aqui eu gostaria de dizer que se seu candidato não era Ricardo Davi, se você tinha outro candidato, eu acho que esse momento é de a gente se unir, apoiar
Não é porque ele não era seu candidato que você tem que torcer pro Vitória se dar mal só pra falar, ih, ó, tá vendo que eu disse que ia dar errado, como eu vejo muitos por aí. Acho que a democracia é isso, galera. É o direito de cada um escolher e também faz parte acertar e errar, certo? Então, independente do seu candidato, agora a gente tem que esquecer essa parte política e ser todo mundo pelo Vitória, beleza? E desejar aí boa sorte ao novo presidente do Vitória, Ricardo Davi. Desejo que você faça um bom trabalho, desejo que você leve aí nosso Vitória a conquistar muitas coisas. E tamo junto, um abraço a todos, galera. É nóis.